eu queria agradecer a presença de vocês dois, a disponibilização de vocês estarem aqui comigo e com o Cláudio, para a gente ter essa conversa assim, de uma forma bem tranquila, né? Provavelmente vocês não vão conseguir entrar em termos muito técnicos agora, explicar minuciosamente, mas o papo aqui é para a gente falar sobre a avaliação da conformidade, que eu acho que é algo assim, extremamente importante no Brasil e no mundo. Houve crescimento, houve mudanças, isso acabou se tornando uma coisa muito mais importante com o passar do tempo, e eu queria primeiro que vocês se apresentassem e depois a gente passa para as perguntas. Vamos pelos mais velhos. Cláudio, por favor. Deixa o Cláudio começar. Exato. Poxa, obrigado. Primeiramente, bom, agradecer a presença de vocês todos aí. A Ana que está dirigindo vai tentar nos domar aí, né? Os três gostam de falar pra caramba. Vai ser dura essa função, essa atividade dela hoje aí. Mas agradecer por entregar uma parte do seu tempo aqui. E o que motiva essa conversa sobre a avaliação da conformidade, que tem motivado isso tudo, né? A gente tem olhado, assim, alguns aspectos e tudo se motiva por eu até escrevi sobre isso, publiquei no LinkedIn uma história que eu, conversando com uma pessoa sobre ISO 9000, um gestor, e o cara me responde que ISO 9000 era simplesmente um certificado. Isso é um certificado, pô. Eu também achava. Isso aí. Eu também achava isso. Você também achava, né? Então o cara fala, isso aí é só um certificado. Eu achava que era um pedacinho de papel. Um pedaço de papel. Então, a gente lá no Grupo Cata, a gente quer desmistificar esse negócio. Contar a verdade para todo mundo. Então, nada mais contar a verdade, tendo, assim, dois caras que, no meu julgamento, têm um domínio sobre a avaliação da conformidade pelo tempo. Eu posso ser o mais velho de RG, né? De certificado, vai? De certificado, de certidão, né? Mas os mais velhos, efetivamente, na avaliação da conformidade, com experiência demais, Sérgio e Walter têm um conhecimento ímpar aí, e criaram dentro da atividade muitas coisas que existem dentro da atividade e partiu da cabeça desses dois caras aí. Então, pelo Grupo Cata, que tem lá a Cata Certificadora, que faz certificação de produtos, que é o selo e método da qualidade, segurança, desempenho, e fazemos certificação de ISO 9000, certificação de sistema de gestão da qualidade. Esse é o nosso negócio, já estamos aí no mercado do Grupo Cata há 25 para 26 anos e batalhando aí para ter um espaço como uma empresa brasileira dentro do contexto. Agora eu quero que o Sérgio Agora os meninos. Ou o Walter se apresentem, os meninos. Meu nome é Walter Laudísio. Depois de 17 anos trabalhando em indústria, eu entrei meio de sopetão nessa área de qualidade, onde eu fui 2 anos auditor de uma certificadora internacional. Nos anos 2000, eu tive a oportunidade de entrar numa certificadora nacional, onde eu encontrei o Sérgio. Então, já faz 21 anos que eu conheço ele, na União Certificadora, extinta União Certificadora, onde aprendi muito da parte de certificação de produto. Em 2004, eu tive a oportunidade de dirigir a área de certificação de produto do Bureau Veritas, uma certificadora internacional. Em 2013, eu fiz o meu voo solo. Hoje eu estou com uma consultoria que continuo trabalhando com a avaliação da conformidade. Muito bem. Agora o Sérgio. Vou começar falando que eu estou aposentado, tá? Então ele é mais velho que eu não estou. Tem gente que se aposenta cedo, né? Eu comecei a trabalhar com 14. Comecei a trabalhar com 14. Bom, metade da minha vida profissional eu trabalhei em indústrias, né? Minha formação é mecânica, então comecei a trabalhar na General Electric, depois fui indo para a área de autopeças, trabalhei lá no ABC Paulista por muito tempo, passando por Frismol Ducar, COFAP. Quando eu fui para a COFAP, eu tive a chance de ser treinado numa metodologia que a COFAP tinha comprado, que era do Deming, né? A COFAP contratou a consultoria do Deming para implantar um programa de qualidade total na COFAP. E eu gostei desse troço e fui me enfiando cada vez mais nessa área de qualidade. Não se falava de ISO 9000 ainda,
se falava de qualidade total. Depois eu saí da Cofap, fui para a Mangels, aí num programa já de qualidade total e just in time, que foi conduzido pela Andersen Consulting, e a Mangels me contratou para ser o cara que ia receber toda a metodologia da Andersen Consulting e depois tocar sozinho lá na Mangels, né? E em 2 anos a gente voltou, comecei a trabalhar numa grande consultoria aqui, a Directa BDO, com projetos de qualidade, produtividade. Foi quando a Papel Simão me fez um convite super interessante: implantar uma auditoria industrial. Nesse momento começou a aparecer as primeiras normas de auditoria da qualidade e aí eu comecei a ver que tinha tudo a ver, né? E comecei a implantar todo o trabalho que foi feito lá na Papel Simão com metodologia da auditoria interna e metodologia internacional de auditoria da qualidade. Fui cada vez mais me especializando. Já auditava todas as plantas, todas as florestas de eucalipto, os viveiros de muda, as empresas comerciais do grupo, todo projeto de consultoria que tivesse dentro do Grupo Votorantim. Continuei trabalhando para Votorantim, fazendo mais alguns projetos, mas comecei a trabalhar na União Certificadora. Depois eu fui contratado para coordenar a área lá de sistemas de gestão. A União Certificadora já era bastante forte na certificação de produtos. Fui para o BSI, fui para a SGS, tive um convite do Lloyd's Register e fiquei os últimos 11 anos lá. Tive a chance de trabalhar na ABRAC. Até hoje a gente está relacionado na ABRAC, que congrega todas as certificadoras de produto, de sistemas, de pessoas e laboratórios, organismos de inspeção. A gente tem uma participação legal lá, tanto eu, o Walter, o Cláudio. E também tive a chance de trabalhar muito tempo no RAC, no Registro de Auditores Certificados Brasileiro, mantido pela ABEND, Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos. Vou perguntar para vocês agora, para a gente, porque a intenção aqui é disponibilizar esse conteúdo riquíssimo que a gente está gravando aqui no IGTV e, de repente, para vocês também. Então, eu vou fazer algumas perguntas e eu vou pedir para cada um de vocês tentar responder em apenas 1 minuto, ver se é possível. Okay. Se não der, estica um pouquinho, tá bom? Vamos lá. Liga o reloginho. Primeiro, eu quero perguntar o seguinte: o que é a avaliação de conformidade no Brasil e se ela é a mesma no mundo, se existe um padrão mundial ou se é diferente para determinadas regiões, mas o que é e para o que ela serve exatamente? Conformidade é estar de acordo com alguma coisa, certo? Então, isso está conforme esta regra, isso está conforme esta especificação. Então, essa avaliação desta conformidade, o que ela é e como ela está no Brasil e no mundo? Primeira pergunta. Então, vamos começar com a Europa, depois com a América do Norte e depois a gente termina na América do Sul. É isso aí. Legal. Então, vamos lá. Tentando não falar o certificanês, uma linguagem que todo mundo vai entender, exatamente o que você falou. A avaliação da conformidade é checar se um produto, um negócio, um sistema, etc., cumpre com aquilo que deve ser cumprido, segundo uma regra. Existem regras internacionais baseadas na ISO. Aqui na Europa é o grande celeiro de normas internacionais, né? ISO, IEC, etc., tudo baseado aqui na Suíça. E o Brasil tem um processo de avaliação da conformidade totalmente alinhado com essas normas internacionais. Então, existe um grupo onde os países, os acreditadores, os governos, geralmente, dos países, fazem parte, se reúnem, definem normas, metodologias, sistemas e aplicam nos seus próprios países. Então, primeiro, Brasil faz avaliação da conformidade exatamente como se faz na Itália, na Alemanha, na Zâmbia, na China, etc. Existem alguns requisitos um pouco diferentes no Brasil
de alguns outros países. Aqui na Europa, como você tem muito mais forte o respeito do consumidor, vide o teu problema da Claro, isso é inadmissível aqui na Europa. E a legislação é muito forte de punição de quem, teoricamente, engana o consumidor, existe processo de avaliação da conformidade muito mais light, muito mais tranquilo, aceitando-se que o fabricante possa falar que um determinado produto cumpre com a norma. No Brasil, do jeito que a gente sabe, como nós somos, jeito brasileiro, jeitinho, etc., a lei não é para todo mundo, etc., existe muito mais forte o governo ditando a regra, que é a certificação compulsória, que é o INEP. Mas, a fundo, é a mesma coisa que é feita no Brasil, que é feita nos Estados Unidos, que é feita na China, que é feita aqui na Europa. Tá, a gente tem Inmetro aqui no Brasil, mas não existe um Inmetro na Europa, por exemplo? Existe. Existe. Okay. É a comunidade europeia que, aqui na Europa, para vocês terem uma ideia, o Inmetro ele define produto por produto, cada regra. Então, aquele selinho do Inmetro tem, quando você vai num brinquedo, num carrinho de bebê, aquele selinho indica que passou por algumas regras, normas. Aqui na Europa o negócio é um pouco diferente. A comunidade europeia, ela define diretivas, estamos falando de, se não me engano, 18 diretivas só, e no Brasil tem 160 definições de regras. Por quê? Porque aqui na Europa é muito mais geral. Tá? Então fala, todo produto elétrico de baixa tensão tem que cumprir com isso. Certo. No Brasil, não. O fio é um, o disjuntor é outro, o interruptor é outra, a tomada, a nossa famosa tomada bonita, que todo mundo gosta, é outro. Então, são características diferentes, mas no fundo é igual. Agora é você, Sérgio. Tá. Pegar o gancho no que o Walter falou. Primeiro, avaliação da conformidade e certificação tem regras internacionais. O CATA, por exemplo, para fazer o que faz, tem que ter um sistema que atenda também à conformidade a uma norma internacional. Quem avalia essa conformidade do CATA? É o Inmetro, aqui no Brasil. Então, o Inmetro ele vem avaliar a conformidade do CATA, avaliando a conformidade dos outros. Nós temos que passar pela mesma situação que os nossos clientes passam. Aqui no Brasil, o Inmetro tem vários papéis, mas os dois importantes que a gente pode ressaltar em relação à avaliação da conformidade é o regulamentador, ele escreve a regra, ele escreve o regulamento e ele também acredita os organismos de certificação. Ele audita e diz que o cara está apto a trabalhar. Nos outros países, existem um ou mais acreditadores e regulamentadores. Podem ser a mesma entidade ou não. Na Inglaterra é o UCAS, um organismo inglês. No Japão tem um outro organismo. Nos Estados Unidos tem vários organismos. Aqui no Brasil a gente tem o Inmetro como organismo oficial. O nome do Inmetro é muito forte aqui e muito respeitado. Então é muito difícil você competir ou criar uma alternativa. E a avaliação da conformidade é uma etapa do processo de certificação. A certificação o que é? É depois de comprovada que o produto, o serviço, o sistema ou aquela pessoa está em conformidade a um padrão, a uma norma, a um protocolo definido, você toma uma decisão e emite um certificado com uma determinada validade. O CATA, além de fazer toda a avaliação da conformidade inicial e tomar as medidas para decidir pela certificação, tem que fazer visitas e novas investigações, novas avaliações de conformidade anualmente para garantir que aquele produto continua conforme. ISO 9000, por exemplo, que é Sistema de Gestão da Qualidade, é a mesma forma. Existe toda a avaliação da conformidade para verificar se a empresa possui uma sistemática que garanta, que gerencia a qualidade e depois de certificado, durante os próximos 3 anos, o CATA ou qualquer outra certificadora
tem que, no mínimo, anualmente, refazer a auditoria para verificar se a empresa continua mantendo a sua conformidade. A certificação garante, através de um contrato estabelecido, que a empresa tem que cumprir com as regras e tem que manter aquela situação da conformidade. Tá, então ficou assim, claro, me corrijam se eu estiver errada, que tanto no Brasil quanto fora daqui, no restante do mundo, a conformidade ela acaba sendo uma única ação, digamos assim. Todas as empresas elas precisam ser auditadas para receber esse selo, e isso é um padrão no mundo, obviamente, com algumas diferenças, às vezes de lei ou coisas parecidas, mas no Brasil e no mundo nós podemos dizer que a avaliação da conformidade é muito parecida. É isso? Uhum. Tá. E Sim. ela serve para quê? Vamos dizer assim, eu nem deixei o Cláudio falar, agora eu vou perguntar para ele primeiro. Ela serve para quê? Ela serve, como o Cláudio falou no começo, só para ter um documento na parede, né? Que eu achava que o ISO era assim, um documento bonitinho, que ficava ali na parede e a minha empresa ficava bem na fita, porque eu tinha um documento bonito na parede. Mas hoje eu entendo que essa conformidade, ela excede tudo isso, ela transcende tudo isso. Que quando você fala que você tem uma certificação de qualidade, você está dizendo que a tua empresa é uma empresa que atende bem, que tem um bom produto, que tem um bom serviço, que tem bons processos, que trata bem o funcionário, eu acho que abrange tudo, que cuida do ambiente, não sei se é isso. Então, eu quero perguntar agora para o Cláudio se a conformidade é uma coisa bonitinha ou se ela é algo realmente necessário. Ela só vai fazer um diferencial ou ela vai realmente exigir que uma empresa ande na linha, digamos assim? Eu acho que cabe aqui explicar a função da certificadora. Nós estamos falando de dois negócios aqui na mesma situação. Tá? Então, nós temos uma certificação de produto, o produto recebe um selo de qualidade, desempenho e segurança. Ele está aqui. E temos a certificação ISO 9000, que verifica o sistema de gestão da qualidade. O sistema que a empresa tem implantado para garantir a qualidade da sua operação. Vamos colocar assim. Aonde é que entra a certificadora aí? Como é que você é um certificador? A certificadora, na verdade, a gente pode fazer uma correlação. Ter como exemplo o seguinte. O contador. Todos nós temos um contador. Enganado quem pensa que o contador é o seu contador. Ele não é o seu contador, ele é um funcionário do governo que você que contrata e paga, que é para ele escrever o que você faturou e quanto você deve de impostos. Ele não trabalha para você, nem para mim. O meu não trabalha para mim, ele trabalha para o governo. Ele está lá fazendo todos os indicativos para o governo. Da mesma forma, um despachante aduaneiro. Ele tem a licença da Receita Federal, que o reconhece como despachante aduaneiro, e ele cria toda uma situação, um acompanhamento, e presta um serviço para desembaraço de mercadorias. Tá? Ele faz a coisa andar. Por que existe a figura do despachante aduaneiro? Porque não existe a figura dentro do governo que poderia fazer isso. Na certificação, não é diferente. O Inmetro, falando em Brasil, seria o órgão faria a certificação direta, mas ele não tem condição de atender todo esse universo de empresas interessadas nos produtos, que aí passa de 5.000 produtos certificados, que são certificados a partir da análise de risco, e as empresas que querem buscar ISO 9000. Não haveria braços para o governo ter essa função, fazer essa atividade toda. O que ele faz? Ele acredita e ele transfere a responsabilidade de concessão de determinado selo para alguém em quem ele acredita. O CATA vai lá e se candidata a ser um acreditado pelo Inmetro para fazer em seu nome a concessão de selos. Que selo que a gente faz? O selo da segurança, qualidade e tal em produto e o selo da avaliação da conformidade do sistema de gestão da qualidade daquela determinada empresa para conceder o certificado ISO 9000 com o selo Inmetro. Essa clareza precisa ter. Nós não temos poder de polícia, mas nós temos o poder de conceder. Nós concedemos em nome do Inmetro, que acredita que nós vamos fazer um trabalho muito bem feito e que poderemos, no seu nome, permitir que um terceiro use a marca dele, governo Inmetro. Essa é a forma como se olha isso. O que acontece? Por que essa diferença que o Laudísio coloca, a diferença de ter as 18 normativas
europeias e ter 160 regulamentos no Brasil e tudo mais. Vamos voltar à origem do nosso país. Nós temos uma Constituição que ela é um livro de 140 páginas aproximadamente, totalmente impresso. E nós temos uma Constituição de um determinado país da América do Norte que tem 10 itenzinhos lá, assim, que falam tudo que precisa ser feito. A nossa origem, ela faz com que tudo tenha que ser muito escrito, porque nós temos o dom da interpretação. O Brasil tem o dom, veio junto com a gente interpretar. Então, essa é uma situação que leva a ter todos esses escritos, que cria até dificuldades de interpretação, cria uma série de situações. E, a partir do instante que você tem uma certificação de um produto, a partir de uma análise de risco, e ele passa pelo processo de avaliação ou de um processo de certificação para receber um selo, quem concede o selo, partindo-se que atenda a todas as regras também como um ser acreditado, ele faz a sua parte como efetivamente tem que ser feito, você tem um produto de qualidade na ponta para o consumidor, porque ele foi bem avaliado na partida por uma certificadora séria aqui, que concedeu um selo com rastreabilidade efetiva, consistente, com relação à segurança e qualidade no produto. Quando você tem esse serviço bem executado, o que você faz naturalmente? Você afasta esse consumidor de problemas legais. Você diminui a ação judicial, diminui o PROCON, você se interpõe entre o consumidor e a justiça para resolver uma pendência gerada por uma má prestação de serviço ou por um mau produto. Efetivamente, a certificação do produto ela é uma proteção ao consumidor. O consumidor, ele ao olhar e ver aquela marca e falar, não, isso aqui eu posso comprar, que efetivamente atende. E nós podemos ter um exemplo fortíssimo, que são os brinquedos. Quem tem minimamente instrução, ele só compra brinquedos se tiver selo Inmetro. Eu estou buscando formas, e tudo isso que a gente tem conversado, de trazer para o mercado assim, um outro olhar. Walter, você me corrija se eu estiver falando alguma coisa fora do contexto também. Ficou muito numa questão de ter um sistema que garanta a segurança, a repetibilidade, uma série de coisas que envolvam o seu pessoal, que traz... E ninguém fala para o cidadão o seguinte, brother, se você contratar, se você tiver um sistema de gestão que desenvolve o teu fornecedor aqui, você escolhe o teu fornecedor, você tem como escolher esse cara, você vai saber escolher bem o seu fornecedor, você vai acompanhar as entregas, recebimento de material, produção, até a venda. Se você tiver isso controlado, não aumenta o lucro, naturalmente, Walter? Sim, realmente, estar certificado representa um diploma na parede, lindo. Representa um diferencial e, principalmente, certificar sistema de gestão da empresa ou o produto, quando é voluntário, você está passando para o mercado que a tua empresa atingiu um determinado nível de requisitos e cumpre com isso. Então, o cara de fora que vem, te apurrinha a paciência durante a auditoria e fala, esse cara é beleza, esse cara é confiável por isso. Dentro disso que o Cláudio falou, você pega uma ISO 9000, um sistema de gestão, foco no cliente, minimizar a possibilidade de ter problemas com o cliente, desde o produto, a entrega do produto, pós-venda, etc. Por isso que é muito importante a parte de reclamações de clientes, estatísticas, etc. Eu já discuti algumas vezes com o Cláudio, realmente, se você tem... O que é um sistema de gestão da empresa? São algumas regras que foram colocadas desde 80 e cacetada, que é mundialmente aceito, mais de milhões de empresas implementam, que são discutidas internacionalmente, são algumas regras para você ter o controle de todas as suas etapas. E, realmente, se você tem o controle de todas as suas etapas, você vai diminuir desperdícios, retrabalhos, vai ter indicadores que vai poder te levar a tomar atitudes muito mais rápido e melhor para a tua empresa. Aí, logo, Cláudio, vai aumentar o teu lucro, óbvio. Nem que seja aumentar a produtividade, você vai produzir mais produto com a mesma mão de obra.
Outra coisa, como você falou, certificação de produto, nós temos o selinho do Inmetro, nós temos que tomar cuidado em algumas coisas. Aquele selinho não representa que o produto é ótimo. Se a gente certificado um refrigerador, se o refrigerador não funciona, para a certificadora é melhor. Por quê? A certificação de um refrigerador, hoje em dia você tem aquele selo do Procel, que é desempenho, etc., o produto é. Mas antigamente se falava de segurança. Você não vai tomar, o consumidor não vai tomar um choque, não vai cair em cima dele e não vai pegar fogo. O produto que não funciona é uma maravilha. Não dá choque, não cai e não pega fogo. Mas a ideia é um produto que está funcionando, você garante para o consumidor que não vai acontecer isso. No caso de brinquedo que você falou, é justamente isso. São normas internacionais, onde o brinquedo não pode diminuir, quebrar em partes pequenininhas que a criança pode engolir, não pode ter determinados metais pesados, etc., que faz mal para a saúde, etc. E aquele símbolozinho representa que passou por isso. Então, é a confiança do consumidor. Tudo isso é avaliação da conformidade. Mesmo um simples sistema de gestão, que o cara não tenha certificação ISO, que seja, ele colocou um processo de avaliação da conformidade, nem que seja interno. Como é que surgiu isso daí? Antigamente, Sérgio, quantas pessoas que tinha na controle de qualidade de uma empresa metalúrgica? Caraca. Dezenas! Um custo absurdo, um tempo animal. Aí, normas internacionais que você colocou, sistemáticas, meios de garantir que aquele processo sob controle não precisava ser checado 100%. E aí surgiu toda essa nossa brincadeira. Está muito ligado no nosso dia a dia. Hoje nós temos o departamento de qualidade dentro das empresas, não temos? Sim. Temos também certificadoras que são contratadas por essas empresas, porque a diferença é que quando você tem uma equipe dentro da tua empresa, você tem uma coisa meio parcial. Quando você contrata uma outra empresa, é uma análise totalmente imparcial. É mais garantido ou é a mesma coisa? Não, é mais... Você tem, para ser acreditado, como falou o Sérgio e o Cláudio, a Cata, um dos pilares dessa norma internacional para ser acreditado é imparcialidade, independência, confidencialidade e a competência do profissional. Palavras importantíssimas, né? São os 3 pilares, exatamente. Por ser terceira parte, pouco importa se vai dar não conformidade, se não vai dar, etc. Eu venho aqui, faço o meu trabalho. Eu, quando audito, a empresa, quando auditava, né, muito mais, a empresa chegava, mas você tem que me ajudar, você tem que fazer isso, fecha o olho. Cara, você que está me pagando para eu fazer o trabalho, como é que eu posso ser porco, fazer um trabalho porco na tua frente, se no final das contas você que está me pagando? Aí o cara começa a entender o porquê desse trabalho de terceira parte, entrar, que ajuda. Então eu posso dizer, ou eu estou errada, que o nível de confiabilidade é maior quando você faz a sua auditoria por uma empresa terceirizada do que por uma equipe interna. Sempre, porque você está no dia a dia, você está envolvido em muitas coisas, você não consegue enxergar o todo. Aí vem um chato, com uma experiência, com background, trabalho, fica olhando, ele vai aquele dedo, naquele lá que tem problema. É a história do filhote da coruja. A coruja nunca vai achar que o filhote dela é feio. Exato. Tem uma mãe, acha. Tá muito exatamente. A gente sempre tem os mais fofinhos do mundo. Entendo, mas isso é muito interessante, porque eu acho que isso acontece muito, porque o funcionário, eu não sei, talvez ele pode passar por dezenas de situações, ele pode ter um receio, ou ele pode ter uma parcialidade, obviamente, ou ele pode ter alguma coisa com pressão do chefe. Exatamente. Claro, nós estamos no mundo. Que não é o caso de uma empresa especializada que faz somente isso. Ela fala, olha, você me contratou para isso, eu vou fazer o meu trabalho, aqui está ele, né? Fica eu vou feliz. Lá bonitinho, bato lá, entro, tomo um café, começo a trabalhar, vou embora no final do dia, e tchau, tá amigo. Tudo bem. Se você gostou, se você não gostou, vai reclamar. Paciência, não me contrata de novo.
Vai lá no Grupo Cata e fala com o pessoal. Eu acho que é legal a gente contextualizar também, em tudo que foi falado, algumas coisas históricas e evolutivas. Primeiro, é inegável que os momentos de crise transformam a vida das pessoas. E foram 2 grandes momentos de crise mundial que transformaram a qualidade no que a gente tem hoje e até o que virá pela frente. As guerras mundiais foram os grandes alavancadores do controle e da garantia da qualidade. A ponto de, durante a Segunda Guerra, a indústria de armamentos precisava garantir que os armamentos não iam falhar no campo de batalha. Então começaram a criar um monte de normas para garantir a qualidade da munição, das armas, justamente com o objetivo de assegurar a repetibilidade e a confiabilidade daqueles produtos. Depois da guerra, isso foi muito bem aceito, tanto é que as normas militares viraram as hoje normas ISO. As normas ISO vieram das Military Standards e começaram muito prescritivas, focadas na garantia da qualidade dos produtos. Com o passar do tempo e com a modernização da indústria, no ano 2000, as normas ISO 9000 tiveram uma grande mudança. Elas deixaram o nome de normas de garantia da qualidade para gestão da qualidade. Veja, garantia da qualidade normalmente é o que a empresa faz internamente. Ela controla e garante a qualidade do que ela está fazendo. Gestão da qualidade é um pouco mais do que isso. É você levar a qualidade para o contexto gerencial da empresa, colocando ela nos objetivos do negócio. Tanto é que quem está familiarizado com a versão atual da ISO 9000, basicamente ela insere a qualidade, a satisfação do cliente, o atender às especificações do cliente no nível estratégico da organização. De uma forma tal, e hoje não tão nada prescritiva, você acaba tendo que criar um sistema de gestão com a sua cara. Você tem que bolar customizar um sistema adequado à sua organização. Senão, você começa a afetar a cultura interna da organização. Você começa a engessar a empresa, como muitas vezes e muitas pessoas criticaram as normas por engessar as empresas. Desculpa, sem você perder o que você vai falar na sequência, se a sua empresa não tem um sistema de gestão implementado, e isso que o Sérgio está falando, e eu estou falando para aquele que não tem um sistema implementado ainda, fuja do consultor com receita de bolo pronta. Você sempre vai precisar de um consultor para te ajudar na construção de um sistema de gestão da qualidade. Se o consultor vier com a receita do bolo pronto, fala, não, basta implementar que está tudo certo, corra desse cara. Porque não é isso que o Sérgio está falando em customização. Você tem que ter um consultor. Primeiro, ele tem que ouvir quais são as particularidades da sua empresa, quais são as tuas particularidades, o que você se interessa em olhar, que você sempre olhou e deu certo, e agora você quer melhorar. É assim. Se você pensa numa certificação, eu já estou falando para o consumidor, né, que vai nos ver em algum momento, se você pensa numa certificação de sistema de gestão, na implantação do sistema de gestão, a partir de um consultor, escolha um consultor que não tenha a receita do bolo para a sua empresa. Cada um faz um bolo de um jeito. Ele vai ter que pegar a sua receita e escrever como é que você faz, como é que você constrói o seu bolo. É isso, Sérgio, que eu queria deixar, desculpa me cortar, porque a gente sofre, né? Quando a gente vai para a certificação e pega lá um consultor que fez um serviço e esse com a receita pronta, coitado do cliente, não é? Deixa eu só perguntar uma coisinha, então. Sim. Então, é errado dizer, ou certo dizer, que a conformidade, ela também depende do comportamento de toda a equipe. É importante que todos eles estejam engajados, porque se o comportamento deles for de negacionismo, é uma palavra que está muito em moda hoje em dia, negacionismo. Se for de negacionismo, significa que a equipe não vai estar unida para poder chegar no resultado e no objetivo comum, que seria estar dentro da qualidade. Eu posso dizer que é comportamental também? Sim, qualidade essencialmente é comportamental. Por isso que a gente tem diferenças entre países no modelo de acreditação e diferenças na aceitação
Hoje não tanto, mas no começo as normas ISO não eram tão bem aceitas em todos os países. Por exemplo, por ser uma norma europeia, a ISO 9000 não era tão bem aceita nos Estados Unidos, que tinha normas próprias. O Japão não entendia por que precisava de uma norma e de procedimentos escritos, porque fazia parte da cultura japonesa a honra. Era uma desonra você chegar, auditar um fulano no Japão e falar, me prova que você calibrou esse equipamento. Como é que eu vou te provar? Eu calibrei. Quando você calibrou? Antes de começar a usar. Você está duvidando de mim? Eu vou me matar por causa disso. Era assim a cultura japonesa. Na Europa, não, a gente já tem que ter um papelzinho, um selinho dizendo que aquilo está calibrado. Por quê? Porque o componente comportamental muda. Eu me lembro, uma coisa que marcou muito a minha formação na qualidade foi, num dos primeiros cursos, o professor me ensinando ali a cultura americana, né? Então, tinha uma determinada aula que falava de a manutenção de registros como evidência da conformidade. O cara foi muito claro, ele falou, registro só serve para tirar o seu da reta, não serve para mais nada. Quando ocorrer um fato que for ao tribunal, se você não tiver uma evidência de que você fez aquilo certo, você já perdeu a causa. E o juiz perguntar para você, senhor, o seu produto atende às normas? Ah, atende. Por favor, me prove que ele atende. Se você não tiver um certificado, não tiver uma evidência, não tiver um laudo de controle de qualidade, e depois esse laudo não tiver algo que diga que o equipamento que você usou está correto, você perdeu a causa. Se você falar, não, eu garanto, a garantia sou eu, você já perdeu a causa. Só para ilustrar mais ou menos o que o Sérgio fala, é muito engraçado algumas coisas para nós brasileiros viver aqui na Europa, apesar que eu vivo na Itália, que é uma zona como o Brasil. Mas eu tive a oportunidade, no verão, minha família, nós fomos para a Espanha. E esse que vos fala é um infeliz dirigindo, né? O Sérgio já passou por alguns perrengues comigo, né? Já fiquei na Bandeirantes com o carro com o motor fundido com você. Eu estava numa estrada lá na Espanha e tomei uma multa. Vocês acreditam que a multa chegou aqui em casa com o laudo do radar, da certificação do radar, da calibração do radar? Para não ter nem o que recorrer. Olha onde vai o cuidado deles. É uma avaliação da conformidade, tá? Eu vou te multar e o equipamento está calibrado, verificado e está dentro das regras. Nossa, igual aqui. Idêntico. Não é igual, gente. Idêntico. Ai, que bom. Eu fiquei contente porque eu tive que pagar a multa sem abrir a boca, não podia chiar. Eles já me travaram no começo. Aqui os radares ficam atrás das placas, das árvores, os aparelhos não funcionam direito. E aí eu pergunto para vocês, até que ponto essa avaliação da conformidade é obrigatória? Eu sei que tem a compulsória e tem a voluntária. Mas até que ponto essa compulsória é realmente obrigatória? Por exemplo, vou eu de novo dar o meu exemplo. Telefonia. Telefonia não é uma coisa assim, qualquer empresa que trabalhe com telefonia não deveria estar dentro das normas de proteção do consumidor e de serviço e tudo mais. E a gente vê que isso não acontece. Aí eles incorrem em qual erro? Ou, por exemplo, o direito do consumidor aí não existe, o consumidor é lesado e ponto. Aonde que vai, até que ponto que vai essa obrigatoriedade, até que ponto a empresa é punida se ela não cumprir com essas especificações? Deixa eu começar, moçada, porque Sim. Essa é uma experiência muito diferente que está aqui na Europa. Por toda a história, etc, etc, etc. Aqui o consumidor é extremamente respeitado. Então, você tem, desde todos os produtos marcados CE, conforme o negócio, tudo,
existem formas de verificação e as empresas respeitam. Primeira coisa, legislação funciona, fiscalização funciona, porque tem muito dinheiro para gastar com isso, diferente do nosso país. Quando você fala Anatel, eu sei razoavelmente bem, porque na época do BV a gente fazia verificação de indicadores da Anatel. Era um processo que tinha que ser acreditado pelo Inmetro e fazer. Você vai lá nas teles e verifica justamente nível de atendimento, nível de reclamação, etc. Tem parâmetros já pré-definidos. Deveria seguir isso? Deveria. O problema aí é mais embaixo, ao jeito do Brasil, é a legislação, a Anatel pega, dá um monte de multa. Você quer arrumar o teu problema? Faz uma denúncia na Anatel. Os caras vão ficar todos oriçados que a Anatel é obrigada, a auditoria da Anatel é obrigado a mandar para os caras ficam todos oriçados, vão e corrigem o teu negócio. Primeiro, o brasileiro não sabe reclamar, fato. Não sabe do seu direito, fato. Segundo, legislação muito fraca. Então, a empresa, quando muito é multada pela Anatel, começa a recorrer, não vai acabar não pagando, faz um acordo lá na frente e dane-se. É isso que acontece, essa é a grande diferença. Te recomendo, entra amanhã no site da Anatel e faz uma reclamação para a ouvidoria. Obrigada, você vai ver como, vou fazer. Você vai ver como a Claro, né? A Claro vai te ligar 2 dias depois e saber qual é o teu problema. Eu e o Cláudio, hein? Não conseguimos hoje por causa da Claro. Detona neles, cara, porque é obrigação deles. Essa é a grande diferença. Aí entra a cultura, aí entra a legislação, aí entra respeito do consumidor. Então, eu posso dizer que, nesse ponto, existe uma grande diferença da avaliação da conformidade aqui no Brasil e no resto do mundo. A sistemática é a mesma, é igualzinho, só que os resultados... Os resultados, entendi. Infelizmente. Você quer saber um negócio engraçado? Tua casa, você mora em casa ou prédio? Apartamento. Apartamento. Tem embaixo e tem uma bomba que leva água para cima, tem uma caixa d'água. Tudo no Brasil tem uma caixa d'água, certo? Por quê? Porque a água para de jorrar. Aqui na Europa não existe uma caixa d'água, porque é inadmissível que você fique sem água. A gente realmente é um país de terceiro mundo? Existem... Isso nós estamos falando de São Paulo, né? Só quando congela, né? E existem atividades, controles de processo, avaliações da conformidade, checagens, etc., que pode garantir que o europeu não vai ficar sem água. Não precisa de uma caixa d'água. Entendeu? Nós ainda temos, infelizmente, muita coisa para andar no Brasil. Agora, estamos bem. Foi em 2017 ou 2018, eu tive a oportunidade de ir para a Argentina, falar pela ABRAC, num negócio que era os países da América Latina sobre a avaliação da conformidade feito pelo PTB da Alemanha. Pagaram a passar, oba, vamos lá comer carne, né? Vamos falar um pouco do Brasil. Cara, o Brasil está anos-luz na frente. Eu fiz uma apresentação rápida do que era a ABRAC, como é que era o INEP, tinha pessoal do INEP, tanto o regulamentador quanto o acreditador. Aí depois veio o cara do Uruguai falando, olha, o Uruguai tem a população, o que o Brasil cresce num ano. Então, nós temos um negócio muito pequenininho, mas é anos que o Brasil está na frente. Agora, também, nós temos que reconhecer que estamos muito atrás lá de baixo. Nós não somos terceiro mundo, nós somos 2,5, vamos dizer assim. Tá bom, entendi. Mas é verdade, você tem razão. Às vezes a gente só olha... só olha para frente, que é mais fácil. Tem que olhar para trás também. É verdade, você tem toda a razão. Mas, enfim, vocês querem falar mais algo? Porque eu estou muito satisfeita com o que vocês me ensinaram hoje. Eu estou muito satisfeita, eu aprendi muito. Espero que vocês possam me ensinar novamente. Mas eu queria que vocês só completassem, então, que a gente tem 7 minutinhos para encerrar. Deixa eu só fechar o que o Walter falou. Se você juntar o lado comportamental, a cultura
dos países, o tamanho da máquina pública, considerando que fiscalização de produtos seria a responsabilidade do poder público, nenhum país do mundo consegue dar conta dessa fiscalização. E se você associar a cultura do país, você consegue perceber por que cada país tem uma estrutura de avaliação da conformidade e certificação um pouquinho diferente entre si. Por quê? Por exemplo, aqui no Brasil a gente não tem grana para fiscalização, por mais que o Inmetro queira com o IPEM fiscalizar tudo, não consegue fiscalizar tudo. Então a gente precisa obrigar as empresas a se certificar, ou seja, certificação compulsória com base em muitos regulamentos. A Europa já tem uma cultura diferente, ela tem menos regulamentos, mas as multas para quem fizer besteira são muito grandes. Nos Estados Unidos, um processo é trilhardário. Quando você perde um processo porque encontrou um parafuso dentro da lata de comida, isso é absurdamente caro. Então quebra uma empresa, quebra um grupo econômico todo. Existem pesos e medidas que tentam equilibrar o quanto de burocracia, o quanto de restrição a gente precisa no país. O Brasil optou por isso justamente pela cultura que nós temos. Tem aí um monte de regulamentos, como o Cláudio e o Walter falaram, sim, tem, mas porque até agora precisou. E o Inmetro faz um trabalho muito bacana, ele avalia todo ano os produtos que vão entrar ou sair da compulsoriedade com base no risco, como o Cláudio falou. Risco o quê? A segurança, a saúde e ao meio ambiente. Sim, perfeito. Se o produto na análise de risco for considerado crítico, vai ser compulsório. Se não for, vai para um outro modelo de autodeclaração, de declaração de fornecedor. Perfeito. Por outro lado, assim, pegando um gancho na fala do Sérgio, tem algumas coisas a considerar também. O Inmetro e a questão da qualidade no Brasil, ela é mais nova do que a gente. E não estou falando de somando a idade, não. Tá? Eu talvez seja... Eu sei que você é muito nova, mas eu acho que você deve ter nascido ali perto de quando começou a dar esse negócio, em 1990, por aí. Que as coisas começaram a acontecer. Ele está querendo me agradar. O Walter e o Sérgio devem ter mais informação a respeito disso. Querendo me agradar. Mas tudo bem. É da década de 80 para frente, vamos colocar assim, que as coisas começam a acontecer na área da avaliação da conformidade no país. Ou seja, é muito novo mesmo. É mais ou menos isso, Sérgio e Walter? Mais ou menos década de 80 que começa efetivamente a andar aí? É sim. Então, a primeira ISO 9000 saiu em 87. Nossa. O Inmetro ele foi criado em 73, mas para o Inmetro tem os padrões internacionais, etc. Até o início de 90 e pouco, o Inmetro que certificava ISO 9000 no Brasil. Nossa, gente. Então a gente ainda tem muito que caminhar. O Sérgio deve ter auditado muitas empresas, como eu auditei, que tinham o certificado de metal dado pelo Fernando Henrique Cardoso, estamos falando 94. Sim. Que fazia parte das primeiras 1000 empresas certificadas ISO 9000. Exatamente. Que era praticamente Inmetro. Exatamente. Qualidade no Brasil começou, talvez foi a única coisa que o Collor fez direito, Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade. Foi o Collor que lançou em 92. Aí. 92, nós estamos falando de 30 anos, crianças. Somos novos nisso tudo. Andamos bastante. Bom, eu espero que tenha sido bom para quem vai assistir. Eu fiquei muito feliz, é muita riqueza de conteúdo. A gente pode marcar outros encontros para falar também de outros assuntos, mas eu gostaria muito agora que vocês se despedissem. Eu vou dar 30 segundinhos só para cada um, para a gente poder fechar esse encontro aqui super legal. Mais uma vez, obrigada. Tá bom, eu começo só agradecendo a oportunidade, falando para o Cláudio que o próximo encontro só pagando, Cláudio, pagando aqui, tá? E obrigado pela oportunidade de falar, é sempre um prazer ver vocês e Tintim,
Eu brindo com água, tá? Meu Deus, eu tô só no cafezinho aqui. Ótimo. Tem problema. Eu queria agradecer a você, foi um prazer falar. O Cláudio, rever o Walter, faz tempo que a gente não fala. A gente tem uma história junto aí muito grande, né? Foi muito legal. Sempre que vocês precisarem, eu estou à disposição. Obrigada. Afinal de contas, essa é a minha vida. A avaliação da conformidade é a minha vida profissional. Perfeito. Agora é com o senhor Cláudio Torelli. Tá. Prazer enorme. Ana, obrigado pela condução. Muito legal. Agradeço. Eu acho que aprendi bastante, aprendi muito da história. Eu acho assim, essas trocas são de mais importante. Valiosíssimas. Nós todos aqui a gente vem para aprender, então acaba fluindo legal, porque vai contando os causos e aí a coisa vai fluindo, e a gente espera com certeza ter outras. Vamos contando ter. com o Walter, com o Sérgio e você na condução aí. Muito Valeu, obrigada. Muito obrigado. Um beijo para todos, fiquem com Deus e até a próxima, então. Até a próxima. Tchau. Até mais. Tchau, obrigado.